eu sou roteirista, professor, script doctor, sócio fundador da Escola Roteiraria. E lá atrás, quando eu comecei nas artes cênicas, eu identifiquei que havia um gap muito grande na formação do roteirista, na formação daquele que queria se dedicar à narrativa audiovisual. São 32 anos no total, entre algumas saídas do Brasil e grande permanência aqui, pesquisando, trabalhando para a PUC Rio, até a fundação da escola, que agora tem 4 anos de existência, com uma unidade aqui no Rio e outra em São Paulo. E o que a gente identificou lá atrás, logo no começo, quando a gente começou a se dedicar aos estudos da narrativa audiovisual, é que havia uma falta de prática na teoria e de teoria na prática. O que isso quer dizer, na verdade? Que o mundo acadêmico não conseguia compor com o mercado, o mundo da teoria não negociava com o mercado e o mundo do mercado não ia buscar a teoria na universidade, no mundo acadêmico. Então, uma das bandeiras que a gente traz é fazer a junção entre o mundo acadêmico e o mercado. A Escola Roteiraria tem essa bandeira, esse papel, essa função. Bom, em relação a como a gente pensa a escritura audiovisual, uma boa referência do que a gente tem trabalhado vem do teórico americano David Bordwell, quando ele separou a dramaturgia em 3 campos. O primeiro campo que ele chama de ato, o segundo campo que ele chama de estrutura e o terceiro campo que ele chama do ato representativo, que é, na verdade, o que os gregos criaram, o que foi modificado na era moderna e o que está sendo agora revisto na era que eles estão chamando de a era pós-dramática ou pós-estruturalista. Então, não é só um processo de escrita, são vários processos complementares a partir dessa base que a gente investigou do teórico David Bordwell. Uma parte vem das teorias dele, mas a gente trabalha com um cabedal muito grande de leituras e de outros teóricos dentro das bibliografias dos cursos que a gente tem oferecido. E a gente tem procurado aplicar essas teorias nos roteiros que a gente assume e nos roteiros agora que estão sendo confeccionados originalmente dentro da Escola Roteiraria, cujo segundo chapéu, cuja segunda missão é se tornar também uma produtora de conteúdos. Então, hoje eu estou no meu 14º longa-metragem escrito e produzido. Estou há 4 semanas de filmagem de uma adaptação de uma peça de teatro do autor pernambucano Nilton Moreno, que é uma produção da Globo Filmes, protagonizada pela Liane Cabral, que foi uma peça de grande sucesso, que ela encenou num período em que eu estava até fora do Brasil, mas que eu sei que foi de grande sucesso, que foi o Maria do Caritó. E confirmando essa nossa busca, né, em mais uma produção em que a gente assina o roteiro, tem uma contribuição para pensar a narrativa audiovisual, a gente sempre procura aplicar esses conceitos que o nosso grande mentor, mestre David Bordwell, conceituou lá atrás, num artigo ainda dos anos 70, dividindo a dramaturgia nessas 3 fases. Então, seria interessante, numa outra oportunidade, que a gente pudesse estar mais próximo, fazer uma exibição do método, mostrar como a gente decupa a narrativa, como a gente faz um screening de um produto audiovisual, como é que a gente divide a maneira do processo criativo com base, não só, como eu já disse, fundamentalmente nesse teórico, mas de teorias que conversam, que dialogam com essa base que eu acabei de descrever aqui, em que ele divide a narrativa clássica, a narrativa moderna, e agora nessa última fase, que para os teóricos se iniciou dos anos 80 para cá, do final dos anos 70 para cá, começo dos anos 80, que está conhecida no mundo da teoria como a fase pós-dramática ou com forte influência pós-estruturalista. Então, não sei se fica aqui o convite para um estreitamento da exibição, uma aproximação, um estreitamento, um diálogo mais perto com os alunos da Estácio, com o departamento de cinema da Estácio,
para a gente fazer uma exibição desse método. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida que a gente possa acrescentar, eu estou à disposição. Se você quiser falar um pouco sobre o plot... Olha, é tão curioso, por exemplo, as pessoas falam tanto de plot, né? É um jargão dentro da narrativa audiovisual, a gente usar o termo, né? Plot. A palavra em si vem do alemão e quer dizer chão. Depois, quando a palavra sofreu uma apropriação, um uso na língua inglesa, virou dividir o chão. Olha só que interessante. Então, na origem da palavra, na etimologia da palavra plot, a gente encontra chão, e depois que essa palavra é assimilada pela língua inglesa, ela passa a ter uma conotação de que fazer um plot é dividir o chão. E eu sempre uso essa etimologia nas minhas aulas, quando eu falo de plot, porque o que o roteirista faz, ou o dramaturgo, né, porque tudo veio do teatro no nosso mundo, na verdade a narrativa audiovisual ela é uma extensão do que as artes cênicas já faziam dentro do ponto de vista do gênero dramático, da costura dramatúrgica, para mostrar que chão e plot serem a mesma coisa, significa que você não estrutura uma narrativa sem uma base clara, sem uma base sólida, sem um chão. Só que, a depender da natureza do projeto, do objetivo do projeto, você tem maneiras muito diversas de dividir esse chão. Então, por exemplo, se a gente estiver falando exclusivamente de um projeto de cunho comercial sobre forte influência da primeira fase do programa mimético, da primeira fase da história da dramaturgia, a gente vai dividir o chão em 3 atos, com começo, meio e fim, com 2 acontecimentos intermediários entre o começo do primeiro ato e o final do segundo ato. Se você for para uma experiência mais autoral, que ali, a partir dos anos 20, dentro do próprio cinema, a gente tem o começo de uma organização de vanguardas, tendo saído, sobretudo, da Alemanha e uma parte da Rússia, a gente vai encontrar uma outra maneira de fazer essa divisão do chão, de fazer essa divisão do plot. E aí essa estrutura dos 3 atos já não vai dar conta dessa operação, desse estilo narrativo. Se a gente trouxer as experiências agora mais para o final do século XX, começo do século XXI, e dialogar com essa instância pós-dramática que eu acabei de citar, essa divisão do plot vai se dar de uma forma absolutamente diferente. A estrutura dos 3 atos será totalmente insuficiente e desnecessária, e o projeto das vanguardas do drama moderno também não vai dar conta desse novo momento de divisão do plot à maneira da narrativa pós-dramática. Então a gente tem que identificar qual é o projeto, qual é o objetivo do projeto, para a gente entender como é que o plot pode melhor servir àquela proposta. Aí tem um binômio muito interessante que o mercado lá fora defende, o mercado audiovisual mais consolidado lá fora, né, de algumas culturas, como a cultura inglesa, a cultura americana, a cultura francesa, em que eles dizem que não há uma narrativa dramática sem a motivação do plot e a motivação do caráter. Lá fora, dito como um character driven, a motivação do caráter do protagonista e a motivação da aventura do protagonista, chamada plot driven. E aí, tudo que se dá a partir dessa base, desse plot, desse chão, a gente tem que entender que tudo que vai acontecer a partir dessa premissa depende do recorte e da finalidade daquela escola narrativa em que você tem que encontrar a melhor forma, a forma mais eficiente de usar esses instrumentos, essa base que veio dos gregos, né? Que, por incrível que pareça, as premissas deixadas por Aristóteles lá no seu liceu de artes e ofícios, lá naquela coletânea de aulas que resultam na poética normativa, que é o primeiro tratado sobre a dramaturgia de que se tem notícia no Ocidente, essa base continua atual
e é em cima dela que a gente conseguiu fazer inovações e evoluções para a narrativa dramática. E aí, de novo, o nosso mestre Bordwell dividiu a primeira fase com os gregos, a segunda fase no final do século XVIII com a chegada do drama moderno, e agora identificando no final do século XX o período chamado de pós-dramático, em que tanto plot-driven, a motivação do plot, como character-driven, a motivação do caráter do protagonista, vão ganhando transformações, reescrituras e releituras a depender do campo onde você está aplicando esses conceitos. Talvez assim, numa primeira conversa, pareça algo um pouco confuso, mas como os nossos cursos são longos, né? O curso mais curto que a gente tem aqui na escola, ele tem 6 meses. O mais longo, por enquanto, tem 1 ano e meio, porque a gente discute muita teoria para chegar na prática e tentar condensar esse cabedal todo teórico em tão pouco tempo, talvez não seja a melhor escolha, mas para uma primeira conversa, para uma primeira aproximação, fica essa provocação de que a partir desse plot, desse chão, a gente conseguiu fazer ao longo da história do gênero dramático no Ocidente transformações e inovações muito interessantes, muito relevantes, e que eu acho que em relação ao mercado brasileiro especificamente, a gente precisa se atualizar, porque por conta desse divórcio que eu comentei aqui no começo do nosso bate-papo, entre muita prática e pouca teoria, ou muita teoria e pouca prática, a gente precisa criar uma aliança entre a formação e o mercado. Nenhuma das duas vertentes tem de estar de costas para a outra. A gente tem que trazer o mundo acadêmico para o mercado e levar o mercado para o mundo acadêmico, como já acontece muitíssimo no mercado americano desde o final dos anos 60. Hoje existe dentro de alguns programas de universidades americanas o que eles chamam de um agenciamento de talentos dentro do próprio ambiente universitário. Você tem um showcase durante o semestre em que o mercado vai às universidades identificar os talentos do futuro. E as universidades agenciam essa aproximação. Por que a gente ainda não deu esse passo? Então é preciso quebrar esse divórcio e promover uma reconciliação para que o que está acontecendo lá fora de tão intrigante, tão atualizado, possa vir para cá com a mesma força que a gente tem identificado em certos mercados, como no caso específico que eu dei agora como exemplo, no caso do mercado americano, que encontrou um meio de conciliação entre a universidade e o mercado. E vice-versa, né? E o mercado também indo à universidade. Então, eu acho que para primeiras considerações preliminares, seria mais ou menos isso que eu teria a dizer. Eu acho que tem material dessa aí para uma edição e achar alguns pontos de corte que provoquem positivamente o aluno e os que estão pensando efetivamente numa melhoria ou numa elevação da barra dos nossos produtos do ponto de vista narrativo, porque eu acho que eles ainda estão muito abaixo do que está se fazendo lá fora, sabe? Não é exatamente uma crítica, não, é uma constatação quando a gente compara, coteja o que está sendo feito hoje no audiovisual brasileiro em relação ao que está acontecendo em muitas culturas lá fora, a exemplo até do que está acontecendo com o nosso vizinho Argentina, em que muitas vezes a gente encontra produtos que nós gostaríamos de ter feito e alguns não entendem por que a gente ainda não está fazendo com esse acabamento, com esse apuro, porque está faltando teoria, está faltando conceito nessa escritura do plot, nessa maneira de organizar uma história. Então é basicamente isso que eu queria colocar num primeiro encontro com vocês. Fica o convite aqui de vocês virem fazer uma aula gratuita na roteiraria para conhecer a nossa metodologia, ou aqui no Rio, ou lá em São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, espero revê-los em breve. Estácio, eu também te agradecemos muito. Um grande prazer. Igualmente, a receita é verdadeira. Maravilha. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade.